incorporação. E até o mantra que o Joaquim usou tem a ver com o que a gente colocou aqui embaixo, né? Que é a interconectividade. E eu usei essa revista da Sofia para isso, gente, para mostrar que tudo é um e tudo está interligado. E com essa palestra, nos cutucar para que a gente pare de perder tempo e saber quem a gente é. Quem somos nós, misturando um pouquinho o título de física quântica, de um filme que já existe por aí, e saber da nossa obrigação e, de certa forma, a gente parar de perder tempo em não fazer aquilo que podíamos já estar fazendo, quem sabe até em outra jornada, em outra dimensão. Então, vamos lá. Mente sadia e corpo são. Descobri também que já tinha um filósofo, que é um poeta romano chamado Juvenal, que há muitos séculos atrás fez uma palestra com esse título. Eu fui para o Google, eu tirei o título e vi Mente sã e corpo são, e o poema que ele fez se chamava Sátira X. Sátira X, por que nós não usamos aquilo que ganhamos? Imagina, eu estou falando de interconectividade, ele nem tinha isso naquela época, deste jeito, né? Tinha com meditação e outras coisas que conseguiu, mas já falava deste jeito também. Então eu devo ter captado em algum lugar a ideia dele. Então vamos lá. Mente sã e corpo são. Espiritualidade versus neurociência. Quem sou eu e quais as ferramentas que tenho para expandir a consciência na busca do Cristo interior e na libertação da roda de Sansara? Então, será que eu tenho consciência de quem eu sou? Tudo que eu tenho é esse instante para me perguntar: quem sou eu? E se eu morresse agora, aqui e agora? Qual é o meu norte? Qual a bagagem interna que eu trago para seguir a jornada nas outras dimensões, nos outros planos que a gente sabe que existe? O que eu construí interiormente? Quem eu vou chamar? Eu vou chamar pai, mãe, eu vou pedir socorro? Como é que vai ser? Eu estou sozinha, morri, estou aqui descascando um pouco do corpo etérico, um pouco do corpo astral, e aí, tá, e aí? É como na vida física aqui, só que numa dimensão um pouquinho diferente. Só que nós não estamos uns com os outros aí, porque eu vou conhecer muitos que estão lá. Eles vão saber espiar aqui na Terra, mas eu não. Então, eu vou estar só com os meus pensamentos, sim. Eu vou estar com os meus pensamentos e sentimentos e as verdades que eu adquiri desse viver aqui e agora, que é onde eu tenho tempo para fazer isso. Então, qual foi o meu planejamento nessa dimensão física? Quantas vezes eu me preocupei com isso? Dentro de um ano, quantas vezes eu me perguntei isso? Dentro do último mês, quantas vezes eu pensei nisso? Então, a gente não para pensar, a gente lê, escuta, busca, ouve, vai à palestra, mas tu não interioriza tanto ao ponto de começar com o pé no chão na hora zero e agora. Tá bem. Afinal, nós só temos de 50 a 90 anos. E a passagem nessa existência tem prazo de validade. Então, melhor começar a pensar mais sobre isso, né? O que vai me auxiliar? O reto viver, o reto sentir, o reto pensar, o reto agir, meditar. A consciência é a base de tudo e se manifesta na mente e no corpo físico, através de milhares de reações químicas e elétricas e eletromagnéticas, entre átomos, moléculas, células, que se refletem nesta inteligência e refletem a cura ou na doença no corpo. Eu vou desdobrando isso. Saúde é o equilíbrio dos 7 corpos do homem. Lembra a Constituição Centenária, né? Matéria é energia, é vibração, é frequência, é informação. Seja essa informação no DNA, seja no chip de computador, seja em ressonância magnética. Todos temos os 7 corpos. O corpo físico, o duplo etérico, onde existem os chakras, no duplo etérico existem os chakras, onde atua a cura quântica, onde atua a acupuntura, onde atua a homeopatia, onde atua o tai chi, o yoga. Temos ainda os corpos mentais, superior e inferior, temos o corpo astral, com a caixa, com os campos morfogenéticos, temos o corpo búdico e o corpo ático. E dá para interagir em todos esses corpos de acordo com a nossa vontade e grau de evolução.
Evolução nesta ainda, se quisermos, né? O pensamento, mente, estabelece conexão com o DNA intracelular, traduzindo informações em mensagens, estímulos que vão ao córtex cerebral, ao hipocampo, onde a gente tem os desejos, onde a gente tem as satisfações, estímulos que vão aos neurônios, às células endócrinas. Nessas células secretam os hormônios que também conduzem o comportamento das glândulas nos órgãos, e também os neurotransmissores que finalmente produzem e comandam reações nos órgãos e tecidos, que são aquela outra tela que a gente estava vendo. Aqui toda a interconectividade. Aqui também é interconectividade, mas dá para deixar daqui a pouquinho. Alguns dos hormônios dos neurotransmissores e hormônios bem mais comuns, noradrenalina, serotonina, dopamina, que se eu tiver numa UTI, uma parada cardíaca, a dopamina faz eu reviver. Então ela é um ativador, por isso ela tem uma iniciativa de fazer o órgão começar a trabalhar e fazer tudo dentro da gente começar a modificar, tomar iniciativa. Então, isto tudo se chama neuro, endócrino, imunogenética. Então, a psique, toda essa transição neurológica de informação, mais mexida na parte endocrinológica dos hormônios, mais tudo que eu respondo ao meu ambiente externo e interno, com as minhas emoções, que faz a minha imunidade aumentar ou não, isso traduzindo na genética também, porque existe uma alteração de genética. No momento que eu estou, pelo meio ambiente, eu estou comendo alguma coisa transgênica, eu estou misturando genes que vão se confundir com os meus e meu corpo vai aceitar como sendo deles. E isso já muda a minha informação genética também. Bom, no citoplasma das células existem fatores que informam o DNA, e são os neurotransmissores. Os nossos pensamentos ativam ou inibem esses neurotransmissores, que determinam o comportamento humano. Como é forte isso, gente, não parece, mas é assim. Neurotransmissores como a dopamina, como a noradrenalina, como esses todos aqui. Então, esses neurotransmissores, dopamina, noradrenalina, endorfina, serotonina, ocitocina, GABA e tem outros também. Eles são responsáveis por nossas reações de estresse, de raiva, de fuga, de pânico, tendência a suicídio, depressão, confronto em situações difíceis, ou reações de alegria, sensação de bem-estar e tomada de decisões. Decisões simples e decisões importantes. Então, existe uma comunicação entre consciência, pensamento, neurônio, neurotransmissor, DNA, rede neural, duplo etérico, corpo astral, a caixa, campo mórfico, grade eletromagnética interplanetária, linhas Leitz, mônada, fonte criadora e Deus, ou como nós queiramos chamar essa energia maior. Tenho só que dizer que o que eu vou falar aqui tem a ver com a literatura teosófica, mas tem a ver com literatura, com outras coisas de neurociência, de medicina, com outras coisas de homeopatia, com outras tradições também de ocultismo. Então, está escrito também, vós sois deuses, disse Jesus. Tu és Buda, diz o budismo. Namastê já diz isso. Meu Deus saúda o Deus que existe em vocês. Então, somos seres divinos vivendo uma experiência terrena. Essa experiência na matéria, na terceira dimensão. Então, o objetivo dessa palestra é entrelaçar medicina, saúde, física quântica e espiritualidade. E provocar um pouquinho em nós, criar essa oportunidade para que cresçamos e a gente pare de perder tempo, para a gente tentar evoluir mais no caminho. Porque a gente fica adormecida numa zona de conforto, na rotina do diário, nos apegos da matéria. Ficamos aprisionados na mesmice e nessa roda de encarnações. Comer, dormir, se divertir, trabalhar, pagar contas, se iludir, e isso vai girando. Existem regras de saúde física e regras de evolução espiritual para todo estudante sério que percorre o caminho. E principalmente o estudante de ocultismo que percorre o caminho da senda de retorno, que é o retorno à casa do Pai no final das encarnações. Então, que eu posso associar com isso aqui. Eu desço
e vou subir, vou fazer o caminho de volta, vou experimentar no mais ínfimo da matéria e volto de novo para a luz, para a casa do Pai. Na neurociência, a informação, a frequência sai do DNA pelos neurotransmissores e dos neurotransmissores para as células. 3 prótons formam um átomo, que forma moléculas, que forma células, que forma tecidos, que forma órgãos num organismo onde sentimos emoção e produzimos pensamentos. Esses mesmos neurotransmissores secretam hormônios nas glândulas, como a tireoide, a adrenal, os testículos, os ovários e na neurohipófise, que tem todo o comportamento nosso de desejo, de medo, de defesa e de procura desse divino. Segundo um cientista japonês que vocês conhecem, Masaru Emoto, nossos pensamentos e emoções alteram a forma e a arquitetura das moléculas de água. Ora, mais ou menos nesta idade agora, 50% do nosso organismo é água, é sangue e é linfa. Imagina os nossos pensamentos ativando isso que existe já dentro do nosso corpo para a saúde ou para a doença. Então, eu posso controlar os pensamentos e as emoções, alterar o arranjo celular e o desarranjo para a cura ou cronificação de doenças e de tumores. Pensamentos emitidos com sentimentos verdadeiros alteram o DNA e modificam mensagens nestes mesmos neurotransmissores, que é a dopamina, serotonina, endorfina, noradrenalina. Então, lá vem novamente a pergunta inicial. Quem sou eu? Agora tem uma resposta diferente da resposta que a gente podia ter dado antes. Bom, quem sou eu? Bom, nós somos tudo isso. A gente ganhou isso de graça, porque nós somos divinos. E a gente sabe disso. Nós estamos fazendo o que com isso? Fico me perguntando, nossa, eu acordo, eu durmo, leio e tá, e aí? Vou encarnar mais 2, 3, 4, vou ficar fazendo palestra disso? Vou ficar, né? Então, eu sou luz, filho do Pai, com a capacidade de controlar pensamentos e emoções e alterar informações na água, nas células, nos neurotransmissores, regenerando tecidos, gerando felicidade e me permitindo um salto quântico para essa evolução espiritual. Então, vamos trazer mais para aqui e agora, de prática. Eu sou o que eu respiro, o que eu penso, o que eu ingiro de alimentação física e de alimentação espiritual todos os dias. Isso deve ser uma lembrança diária. Respiração, pensamentos, meditação, agradecimento, auxílio a necessitados ao meu redor e chegando ao amar-se. Tem o primeiro mandamento da tradição cristã que diz amar ao próximo como a si mesmo. Desde 1802 existe a experiência de física, a experiência da dupla fenda, que foi feita por Thomas Young, que aperfeiçoada mais tarde por Schrödinger e outros, chegou ao que Tesla já dizia. Isso vai lá em 1900 ainda, gente. Fora o que está aperfeiçoado agora. Tudo é onda e é partícula, é vibração e é informação. Esse estudo de física quântica diz que nosso pensamento altera a trajetória do elétron ao ser observado. Se vocês jogarem o experimento da dupla fenda no Google, vocês vão ver milhões de vídeos de explicação mostrando isso. Eu passei um mês para entender, mas eu consegui entender. Deu para pegar. E é muito legal se dar conta disso. Então, lembrando, neste estudo, se diz que o nosso pensamento altera a trajetória do elétron, um movimento, um spin, ao ser observado por nós. Ele faz uma trajetória, observando, ele muda. Esse elétron está no meu pensamento. Vamos lá. Então, esse elétron também forma o átomo. Lembra, 3 prótons formam um átomo, que forma a molécula, que forma a célula, e que forma tecido, e que forma órgão, e que forma cura ou doença. Então, eu vou ser um pouco repetitiva para que a gente vá gravando e guardando o porquê disso. Então, nós decidimos a doença ou a nossa recuperação celular. Greg Braden, no livro dele, Código Isaías, ele escreveu o efeito Isaías. Ele diz que as frequências energéticas mais altas, como as do amor, impactam o ambiente de uma forma material, produzindo transformações no DNA e no ambiente que nos rodeia. Mais uma mensagem, além da água, além dos neurotransmissores, ainda tem esta mensagem de amor. Nós possuímos muito mais poder, diz ele, do que nós imaginamos, que é isso também que eu quero trazer para a gente se dar conta do que nós somos na realidade.
Se alinharmos pensamento, ele também continua, se alinharmos pensamento, emoção e sentimento na nossa oração, ela é muito mais poderosa. Ele diz, agradeça como se já tivesse recebido aquilo que pedes em oração. Então isso me lembrou um outro ditado que também diz assim, que a Enide, uma colega nossa, teosofista, que faz um tempo que não vejo, ela dizia, muitos serão chamados, mas poucos se escolherão, quer dizer, se permitirão fazer essa trajetória dessa forma e se escolher para ir para o caminho. O coração e o cérebro emitem ondas eletromagnéticas, medidas pelo eletroencefalograma e pelo eletrocardiograma. O coração, diz Braden, é 5.000 vezes mais potente nesta emissão de ondas eletromagnéticas com sentimentos. Então, o que sentimos é outra excelente ferramenta com a qual nascemos de graça direcionada para a cura ou doença, para despertar espiritual e para a expansão de nossa consciência. E se eu me disciplinar, se eu refletir, se eu meditar, se eu rezar, se eu sorrir pela alegria genuína, se eu auxiliar, alegria genuína, contentamento, gente, se eu auxiliar praticando boas ações, se eu desejar o bem dos outros, certamente pela lei de causa e efeito, eu vou construir um estado mental e físico de felicidade, de cura e de um crescimento espiritual também. É todas as células e átomos trabalhando junto. Então, nossos sentimentos e pensamentos nos fazem amar e construir, ou odiar e destruir as células, fazendo tumores fora o resto todo. O neurotransmissor, tem neurotransmissor aqui que, se faltar, me leva a uma depressão que me leva ao suicídio. Estes pensamentos, sentimentos, essas nossas emoções e atitudes alteram e modulam esses neurotransmissores, emitindo mensagens que alteram para mais ou para menos os nossos líquidos, o sangue humano, os hormônios e o comportamento dessa liberação de hormônios nas glândulas e nos órgãos e nas suas funções. Exemplo, uma irritação, um estresse, o medo, o pânico, a angústia, o susto, a raiva, o descontentamento progressivo causam um aumento do cortisol. Todo mundo já ouviu falar disso. O cortisol melhora se eu dormir e se eu rezar antes de dormir. Olha só, se eu dormir bem e se eu rezar e trouxer a paz interior antes de dormir, que eu possa fazer uma imagem de tudo que me aconteceu devagar e tentar melhorar para o dia seguinte. Então, tudo isso que eu tenho, descontentamento, susto, pânico, angústia, irritação, raiva, tudo isso aumenta o cortisol na suprarrenal, que altera a nossa conduta nesses neurotransmissores. E altera a conduta entre calma e excitação e fúria, causando desde um aumento de glicose, uma hipertensão, uma síndrome metabólica, um aumento de peso, até o infarto e o AVC. Então, se altera a capacidade de discernir, de pensar no meu, se altera a capacidade de discernir, de pensar no meu problema, mas também, se eu pensar, se eu alterar essa capacidade de pensar para o bem, e se eu alterar, me colocar no lugar dos outros, talvez eu desapegue e me irrite menos, e enfureça menos, e solte menos cortisol. Então, menos diabetes, menos pressão alta, menos síndrome metabólica, menos AVC, menos derrame, menos infarto. Se eu infartar e morrer, tudo bem. Se eu infartar e ficar torto, muito mal, né? Muito mal. Se eu alterar essa capacidade de discernir, de pensar nos problemas, no real que está acontecendo comigo e com o outro, eu me torno um ser muito mais equilibrado, eu adoeço menos, além de contaminar menos o ambiente com energias negativas e de fazer menos contato, ser menos assediado por elas também nos planos mais sutis. Então, refletindo, matéria é energia, energia é vibração, vibração é informação. Estamos todos interconectados pelo entrelaçamento quântico, Nada acontece e existe por acaso, gente. Vocês sabem disso. Tudo é interconectado e todas as formas levam ao um. Cristo em ti, a esperança de glória. Por exemplo, o estado de reto viver, de alegria e contentamento, o agradecer, libera a serotonina. Observar a realidade de forma positiva. Então, esse estado de alegria e contentamento, esse agradecer que libera a serotonina, que diminui os estragos que o cortisol faz e que libera a endorfina aumenta o meu limiar para qualquer dor muscular, para qualquer dor visceral. Então, tem que tomar um analgésico
e fazer essa química interna, seria muito mais inteligente se a gente tivesse coragem de começar a ter vontade, a usar o nosso Atma, Buddha, Manas, para ter vontade de melhorar. Se um modifica, por entrelaçamento quântico, eu modifico os outros, porque isso vai acontecer inevitável, gente. E se eu melhorar da dor, eu melhoro o humor para todo mundo. Então, endorfina aumenta, agora falando das endorfinas. Então, endorfina aumenta ao correr, ela reduz a depressão. Isso aqui é só, vou fazer só um apanhadinho rápido. Ela reduz a depressão, ela gera felicidade e diminui dor. E é isso que a agulha de acupuntura faz. Ela aumenta a endorfina endógena que existe no nosso organismo. Coisa que os analgésicos, os anestésicos fazem também. E ela, gente, ela aumenta com sorrir. Eu aumento a minha endorfina só em ter um bom humor, em cumprimentar o porteiro, desde o porteiro a todo mundo que eu via na minha frente. Então, é de graça, né? É só a gente treinar. E até nós tínhamos do mau humor, se ele sorrir, olhar no espelho, ele vai achar o espelho mais bonito e vai começar a sair do mau humor, né? Serotonina regula o humor, a serotonina agora, regula o humor e melhora a tomada de decisões. Ela diminui a depressão, ela diminui o índice de suicídio e dá bem-estar. Esse índice de suicídio está muito comum nos jovens. Se a gente for ver, só me lembrei por agora, aquela história do baleia azul, vocês lembram? Que os jovens estavam todos fazendo, então, nossa, vamos dar um banho de serotonina neles e tirar a internet deles, para ver se eles fazem interconexão com outras coisas, né? A dopamina melhora a ansiedade e gera energia e motivação. Ela é associada ao mecanismo de recompensa e de agradecimento. Aqui é onde entra yoga, entra meditação, entra respiração. O álcool, as drogas e o cigarro diminuem dopamina. Também aqui está sendo muito usado pelos coaches como arquétipo da águia, o voo solitário e reflexivo que só tu pensar e emitir sonhos já te faz liberação de dopamina no organismo. O deprimido vive no passado, vive no ontem. Ele quer a repetição do que ele gostou, dos desejos, ele se queixa e não caminha para frente. O ansioso tem medo, tem até pânico, ele vive no futuro. Ele tem os medos de não conseguir, então eu não vou chegar lá. Está lá, em vez de viver aqui, eu estou vivendo lá. O relaxado, relax, vive no agora, no presente, e reflete a cada momento e ajuda os outros, colabora com as leis de evolução, não é mais vítima, não se queixa tanto e agradece. Pois agradecer é estar em estado de graça, é sorrir para a vida. A medicina chinesa já diz, quem sorri, ri melhor, porque sorrir está ligado ao elemento do coração em acupuntura, e o coração é morada da mente, é o nosso pensamento, é o nosso Buddha Manas. Então, quem tem compaixão, quem se preocupa consigo e com os outros, se preocupa com a evolução, tem um rim melhor. O rim é nossa energia de velhice, a nossa dispensa. E assim, rege os dentes, rege o cabelo, rege os ossos. Então, osteoporose, ficar desdentado, não conseguir mais mastigar, ficar careca, todas as coisas vão acontecendo na velhice. Endurecer, ter dor lombar. Então, tudo isso vai acontecendo. Então, se eu for esperto, eu vou fazer o que dizem esses chineses. Quem sorri, ri melhor. Resumindo, alimentação saudável, respiração e sono adequados, ingerir água, reta motivação, reto pensar, reto sentir, reto agir, cultivar bons pensamentos e alegria de viver, estar em contentamento, e nesse estado de contentamento agradecer, vigiar, meditar e refletir sobre o eu e os outros, auxiliar, se possível, fazer o bem, força de vontade aumentada, estar consciente a cada instante de que esta encarnação é transitória e o rumo é a expansão de consciência, o crescimento espiritual e a compaixão. Já que nada é por acaso, isso nos remete à unidade de todas as coisas. Tudo está entrelaçado quanticamente. E essa decisão é nossa, só depende de nós. Volta ao mantra que tu fez no início, da vida una, né? Da vida oculta que vive em cada um de nós, que é essa capa maravilhosa que eu gostei demais da revista Sofia, que é isso aqui. Neurotransmissor, o efeito sobre a vida e a prática diária. Então, ative seus neurotransmissores, né? Abraçar de maneira verdadeira e trocar afeto.
A ocitocina é um hormônio que todo mundo tem, não é por acaso, todo mundo tem no parto quando está ganhando, ela faz a gente ter contração de parto para fazer nascer outra vida. Então, está presente. E se eu der ocitocina, eu dei para o meu cachorro, que era muito agressivo, ele está manso, eu passo a mão nele. Isso é um cachorro de 11 anos, gente. Então, só para ver, isso está sendo utilizado em uso com os veterinários também, né? Então, imagine isso com gente, imagine isso em prisão com aquelas pessoas que fazem crimes hediondos, agressivos. Imagina dentro de não quero chamar hospício, mas dentro de um hospital de doentes mentais. Isso vai alterar um pouquinho mais para que eles vivam melhor em condições mais humanas uns com os outros. E até eu acho que para quem ajuda, quem cuida deles, que também tem que ter uma alma melhor para cuidá-los, né? Só para ver a amplitude dessa descoberta desses neurotransmissores, que é uma coisa que vem vindo e cada vez mais está na neurociência. Faz tudo isso aí, além de vir do externo, isso aí tem internamente dentro de nós, né? Então, olha lá, exercer gratidão, vibrar com as conquistas, estimula a dopamina, que reduz a ansiedade, que melhora a motivação, que alcança objetivos. Observar a realidade de forma positiva, que é aquela aceitação, aquela alegria de viver, que é a serotonina, minimiza os hábitos ruins e regula o humor. Aqui entra o chocolate, aqui entra o triptofano, aqui entra abacaxi, aqui entra ovo, aqui entra leite. Tomar sol é melatonina, que regula as funções de sono. Se eu dormir melhor, eu tenho menos cortisol saindo para ter dor e fúria e raiva. Contato, a endorfina, que é o grande neurotransmissor que tira a dor e que a agulha de acupuntura age. Na serotonina, que age a acupuntura, age a cromoterapia, age a aromaterapia. Na endorfina, age a agulha de acupuntura, agem os remédios. Contato com a natureza aumenta a endorfina. Praticar atividade física, por isso que todo atleta, ele precisa daquele frisson todos os dias para aumentar aquela coisa boa que ele sente. Então, ele não deixa de correr ou praticar exercício, porque ele está acostumado a ter uma dose diária de X endorfina. Então, praticar exercício, sorrir, ter relações sexuais, isso tudo dá um efeito como estimular a sensação de prazer, de bom humor e de alegria. Fazer a noradrenalina, que é usado também em hospital, e que a gente tem internamente, gente. Isso é simpático e parasimpático, né? Fazer massagem e atividade física estimula a noradrenalina, que reduz o cansaço, reduz o sono, faz o equilíbrio das emoções, melhora o foco e melhora a concentração e memória. Então, isso aqui é só, o outro eu acho que tem mais coisa, mas ele está muito... então eu falei errado, regula o sono. Exatamente. Vai ser a mesma coisa, isso aqui eu tirei da internet, gente. Então está cheio de quadrinho desse, a gente pôr neurotransmissor. A mesma coisa. Tá? Tem vários, tem uns até com desenho mais bonitinho de gravar. Então, eu peguei um que só que tivesse mais coisas didáticas. A fonte está ali embaixo. Pessoal, a ocitocina, que é o hormônio do parto e que também é o hormônio do bom conviver. Dançar, abraçar, receber presentes, fazer carinhos e toques corporais. Nossa, credo. Credo, né? A gente nasce sabendo fazer isso, por que a gente não faz? Gera bons sentimentos como confiança, respeito e segurança, gera também bem-estar físico e emocional. GABA, isso aqui é usado em quem tem convulsão, o GABA é usado também na esquizofrenia. Então, mas vamos falar rapidinho. Medicação e atividades físicas direcionadas e regulares na tomada de decisões rápidas. Diminui a ansiedade, aumenta o relaxamento e ajuda no ganho de massa muscular. Endorfina, atividade sexual, aumenta a endorfina, o dar e receber carinho, o sorrir, o estar em contato com a natureza, comer chocolate, comer abacaxi, comer ovo, tomar leite. Como atuação, reduz a depressão, gera a sensação de bem-estar e felicidade. Gente, tem mais coisa em alguns outros sites, eles estão já mais atualizados e tem mais coisa. Só que fica muito grande para trazer. O elétron, tem um spin de movimento. Então, elétron, 3 prótons juntos geram um átomo, o átomo gera molécula, a molécula gera célula, que gera tecido orgânico, que gera o meu órgão, pele, coração, pulmão, que é modificada pelo meu pensamento. Então eu adoeço ou eu... vou curar e regenerar um tecido, dependendo de como eu sou. E não é como eu sou só porque ele agora, é como eu levo a minha vida. Se eu tropecei ali no canto e saí dizendo um monte de nome feio, tudo isso foi recebido, né? Se eu olhar para o sol e agradecer, meu Deus, gente, olha aqui, o que eu recebo de ocitocina, o que eu recebo de serotonina. Então, e tudo isso aqui
tem todos os dias disponíveis. Tudo isso aqui me faz pensar e me faz usar o mental, que é esse mental, vou tentar fazer o que tu falaste, esse mental inferior, que é mental concreto, chegar, porque a palestra é isso, é sair do mental concreto e ir para o mental superior, ir para o abstrato, por isso que eu falei bastante coisa abstrata aqui, para que a gente, soltei, só para que a gente fosse unindo, que a gente fosse entrelaçando essas coisas, porque isto é quem eu sou aqui, a ferramenta que eu tenho para chegar num corpo búdico, para chegar numa intuição, numa clarividência, para me dar conta, e não é para ter poder, é para sair dessa roda de samsara, é para ir para a casa do Pai de volta, é da onde eu vim. Então, gente, o resumo que eu consigo fazer muito rápido é esse, Joaquim. E por isso que eu falei, até assim, na coisa budista de reto pensar, reto agir, isso é reto sentir, porque existe, se eu não tiver uma tradição de regra espiritual por trás, eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou dançar, aí eu vou para uma danceteria, vou para uma rave, vou fazer qualquer outra coisa e vou me perder, porque tudo é um contínuo, né? Tem que ter um norte. Para mim, esse norte é a espiritualidade, é dar esse pulo, esse salto quântico de expandir a consciência e de começar a me preocupar com quem eu sou de fato. Eu sou esses 7 corpos e não sou só o físico, não sou o duplo etérico, não sou só neurotransmissor. Eu sou, isso aqui é só levantando o véu, né? E que a gente tem desde que nasceu e que só agora de 2000 para cá está sendo pesquisado e falado. Talvez até um pouquinho antes, mas e que mesmo falado em 2020, 2019, 2020, a gente sabe, está bem daí, está ali, né? Não uso, não vejo, não me importo, fico com a mesmice de todos os dias, fico me preocupando com o que aconteceu comigo, com o que eu não gostei, com o que o outro fez. Se eu souber quem eu sou, se eu souber que eu tenho esses 7 corpos, como o Joaquim salientou, eu vou começar a ficar mais responsável pelo espaço que eu ocupo aqui nessa existência, né? Então, eu não vou gastar minha encarnação. E eu estou falando de forma bem genérica para abranger, porque se eu vou falar para um grupo de alguns colegas, eu não vou poder usar a teosofia, eu vou ter que falar assim, gente. Então, eu vou dizendo como eu digo em alguns outros lugares. Crescer é inevitável, se a célula não cresce, ela morre. Então, eu tenho que crescer na célula cerebral, na célula cardíaca, na célula do rim, na célula do pâncreas, na célula endócrina, em tudo. Mas como é que tu lida com o limite do crescimento? Porque não é para sempre, né? Chega no estágio adulto do indivíduo, esses crescimentos param? Ou como é? Mas assim, ó, de certa forma eu tenho que dizer que eles param. Embora, Joaquim, eu acho que eles não param. Eles têm um eterno. Só que tem uma finitude. Crescimento é renovação. Crescimento é a célula nova, que vem com outra mensagem de DNA, com outra meiose e mitose. Isso é o chamar crescimento, né? Não é crescimento de... O paralelo aqui na economia, por exemplo, tem que aumentar o PIB, tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. Tá. Mas não tem planeta para isso, né? Sim. Então, sim. Às vezes a comparação que eu faço, os organismos, eles Sim. crescem até um limite e param, pelo menos esse tipo de crescimento. Esse crescimento então se a chama... economia, até eu brinco assim, olha, aquilo que quer crescer sem parar, tem um nomezinho feio que chama câncer, né? Tá. Ele resolve crescer, toma conta dele e mata tudo. Esse crescimento seria regeneração. Então, em vez de eu adoecer minhas células e formar uma célula tumoral aqui que vai formar um órgão tumoral, que vai fazer metástase e que vai me dar mau humor, que eu vou judiar de outro, com o meu tumor, vou fazer tumor no outro, eu vou regenerando, vou fazendo bem neste sentido, né? Com todo esse arsenal, isso aqui é ferramenta, gente. A água, a modificação do pensamento, que é o meu mental na água, meu Deus, se a gente nasce com 70% de água no corpo, hoje a gente já tem 50%. Toma água é uma coisa mandatória. Se o que eu falo, o que eu sinto, modifica a molécula de água, modifica a molécula, água tem no sangue, água tem no plasma, tem no tecido intersticial, tem na cartilagem, entre as vértebras, tem tudo que é canto. Então, só para ver a abrangência disso, né? Tu tinha pedido a palavra. Seria o inconsciente coletivo? Tudo isso também é inconsciente coletivo. Mas o inconsciente coletivo está no plano. Eu queria ir muito mais além desse plano. Muito mais além desse Akasha. Inconsciente coletivo, para mim, está no que a gente chama na literatura teosófica de Akasha, né? Eu quero para o corpo búdico, eu quero para o corpo átmico, eu quero, quem sabe, me tornar um sol de uma galáctica, sei lá quando, daqui a bilhões de anos. Tudo isso está escrito, gente. A gente vai olhando, vai vendo o que bate no coração, o que vai sentindo, né?
e vai tentando evoluir. A ideia da palestra é nos cutucar, para a gente sair da zona de conforto. Nós temos tudo isso, nós estamos fazendo o quê? Poxa, está escrito, quanto mais for dado, mais vai ser cobrado. E a cobrança vem. O dia que se eu morro aqui agora, essa é a intenção, vai um pouquinho, eu vou ter que responder algumas coisas. Opa, eu passei para um outro estágio e lá eu vou ter que lidar com o que eu trouxe na minha bagagem. A bagagem é só essa, né? Não tem outra mala. É só essa bagagem. E aí eu vou ter que me virar lá nos outros espaços, em outras dimensões, com aquilo que eu tenho. Por dentro. Se eu não fui pronta com isso, eu não lembro como é que é, mas já sei que encarnei. Então, eu vou ter algum trabalhinho. Eu cheguei no tumor pelo meu comportamento, pela maneira de pensar, pelo humor ruim, pelo não contentamento, pelo não agradecimento, eu vou chamar de não viver. Então, estou ali para ocupar espaço. Então, se eu injetar de fora, não vai adiantar nada, porque eu vou continuar mandando a mensagem de dentro. Eu não vou mudar o pensamento da pessoa. Agora, se eu fizer prevenção, antes disso acontecer, eu mudar e me tornar quem eu sou de fato, não tem mais câncer, não tem mais doença, né, gente? Então, um dia vai ser assim, e eu espero que um dia seja assim. Eu acredito, porque a gente não está com tudo isso de graça. Eu acho que a inteligência superior não ia fazer tudo isso dentro de nós para nada. Só que nós temos que evoluir, a gente tem que aprender, está escrito, tu vai fazer por ti. Quem faz a senda é o caminhante, né? Então é ele que vai conquistando os passos de merecimento kármico e de aprendizado. Então, tu vê como isso é profundo, né? Porque é tão profundo que vai para os tecidos. E por que eu repeti tanto essa neurotransmissor e o pensamento? Não é para usar o mental, gente, mas é assim, para começar a usar o mental, porque para mim chegar no búdico, no intuicional, eu preciso passar pelo primeiro plano, senão eu vou cair do cavalo. Então, se eu não tiver terreno firme aqui, se eu não parar com os desejos, eu nem saio do astral. Para como é que eu vou ir para o mental, né? Eu vou matizar, eu vou contaminar tudo, eu não vou chegar a fazer tudo isso que é essa evolução toda, né? É essa coisa maravilhosa dessa capa, que é essa interconectividade. É a rede invisível de comunicação. É, exatamente. A comunicação com o pai, né? Miriam, e Sim. a homeopatia, ela atua em que campo, em que corpo? A homeopatia atua no duplo etérico. Como a agulha de acupuntura atua no duplo etérico. Eu vou mexer em chakra e meridiano direto. Direto. Então, tu vê que é um ganho, porque assim, ela vai do etérico, onde tudo começa para o físico. Então, eu estou entre um campo físico e um campo astral de emoções. Ela vai conseguir me dar um pouco de amadurecimento, eu vou ter que reconhecer quem eu sou e o terreno que eu tenho e o que fazer com a minha demanda e a demanda dos outros. E o que o terreno oferece. Então, é difícil, mas não é. Puxa vida, os animais estão movidos a corpo astral. Nós já temos um mental. Então, para aí, nós temos ferramenta para enfrentar isso, né? Então, a gente adoece e desadoece também, porque é só aprender a fazer isso. Quantos anos tem o planeta Terra, gente? Desde que começou tem isso. E olha só onde está, engatinhando, né? Então, E a acupuntura, quanto tempo já tem? na China tem quase Mais de 5 5 anos. anos. É. Você falou que a acupuntura trabalha no corpo etérico. Age no corpo etérico, nos meridianos. E libera isso aqui no corpo físico, libera aqueles neurotransmissores. Lembra que neurotransmissor comanda todo o movimento. Né? E tem o operador também, se a intenção do operador ativa também. Além do que? Exatamente. Com intenção, Exato. ela está sendo canalizada pelo Exatamente.